Olha só, com o aumento do preço do petróleo devido a essa guerra na Ucrânia e após o anúncio dos Estados Unidos de embargar aí o petróleo russo aqui no Brasil, a ABA, que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, soltou uma nota sobre o impacto do preço do petróleo no querosene da aviação. Para entender melhor o que isso representa aqui e como está o setor nesse momento, a gente conversa agora com a advogada Flávia Ferreira, que é especialista em direito aeronáutico. Flávia, muito obrigado por atender a Record News. Primeiramente, eu gostaria de saber quais são os impactos, então, dessa questão do petróleo internacional para a aviação brasileira. Os impactos, acho que são vários, né? Tem muita coisa acontecendo ainda, muitas indefinições, mas, em geral, a gente pode observar que o setor de aviação, que sofreu tanto nos últimos 2 anos, com a pandemia, estava numa alta de recuperação, estava tentando se recuperar, né? Com a vacinação em massa de pessoas, e aí tentando levantar essa curva, né? Processo de recuperação, mas com um cenário bélico, uma guerra que estava completamente fora do cenário, né, fora do previsto, a gente vai ter que provavelmente reavaliar aí o cenário e tudo que vai acontecer. A gente tem uma situação em que o petróleo subiu demais, isso certamente vai afetar o preço das passagens e, enfim, e a gente vai ter aí um redesenho do cenário geopolítico na economia e no setor da aviação no mundo. Pois é, Flávia, depois desses 2 anos de pandemia, que afetou diretamente aí o setor de turismo e os voos comerciais aqui no Brasil e no mundo também, né? Em que momento está o mercado da aviação hoje? A gente tinha uma melhora prevista no segundo semestre do ano passado. Essa melhora, essa curva de melhora, né, ela era um pouco mais agressiva. Esperava-se que o setor fosse se recuperar de uma forma mais significativa, e isso não aconteceu. Na prática, o que a gente viu é que talvez as variantes do coronavírus afetaram essa curva, né, de melhora, de recuperação, e também os próprios comportamentos novos das pessoas, a forma como as pessoas estão reagindo, né, à pandemia e estão se relacionando depois desse evento. Isso mudou a forma como as pessoas se relacionam, isso tem mudado o comportamento de como e quando as pessoas voam. Então, essa melhora que era esperada já não é mais tão significativa, e além disso, agora a gente tem um outro fator, né, de reajuste, que é a questão bélica. Isso afeta inúmeras formas. A gente está falando não só do preço do combustível, mas afeta, por exemplo, o espaço aéreo. Enfim, você tem uma série de fatores que vão ter que ser reavaliados para a gente continuar aí a seguir adiante o processo de desenvolvimento do setor. E quanto de custo esse combustível representa para a aviação? Hoje, no Brasil, para as empresas de aviação comercial, é um custo que muitas vezes ultrapassa 1/3 do custo operacional total das empresas. A gente está falando aí que acima de 33%, né? Se a gente levar em comparação com esse custo dentro de empresas americanas, por exemplo, gira em torno de 23% a 25%. Então, o Brasil e as empresas aqui estão em desvantagens em relação a empresas no exterior. Quando a gente tem vários fatores que podem ser analisados, né, dentro dessa composição de custo, mas quando a gente fala num cenário em que o petróleo está muito caro e a gente tem também o câmbio, o custo do câmbio, né, porque muito dentro do setor de aviação é dolarizado, a gente está falando de uma puxada aí de diferença, né, de valores muito significativa. Assim, vai pesar para as empresas aéreas, vai pesar na operação e no final do dia vai pesar no bolso do consumidor. O preço do petróleo está variando por conta dessa guerra, né? Nós temos uma variação aí do preço do petróleo que bateu $130, agora está sendo negociado por cerca de $113 no mercado internacional. Isso afeta também o preço da gasolina. Se aumenta o preço da gasolina, o consumidor comum aqui no país, por exemplo, pode optar pelo álcool, futuramente agora pelos carros elétricos. Mas e o mercado de aviação? Ele pensa em alguma alternativa do uso de combustível convencional derivado do petróleo? Sim, fala-se muito, hoje em dia, não é um tema recente, mas fala-se muito nos Sustainable Aviation Fuels, que nada mais é do que o combustível de aviação sustentável. Não é um tema novo, mas é uma tendência que está muito
muito em voga, está muito em discussão nesse momento, especialmente por conta do processo de descarbonização que temos falado bastante nos últimos anos por conta do aquecimento global, né? Mas, por exemplo, em 2011, a antiga TAM, a atual Latam, tinha feito o seu primeiro voo teste com biocombustível, né? Combustível sustentável. Em 2012, a Azul, que também é uma empresa nacional, fez um mesmo teste à base de biocombustível à base de cana-de-açúcar. E, de uma forma geral, o que a gente tem visto é muitas iniciativas de empresas, né, fabricantes e desenvolvimento de tecnologia nesse sentido, para tentar encontrar formas alternativas de biocombustível para a aviação que seja menos poluente e que, de uma forma geral, deixe as empresas menos dependentes do petróleo, de uma fonte de combustível tradicional, né, como o petróleo. E o que a gente pode observar, eu acho que é o ponto crucial nessa análise, embora tenha se falado muito sobre o biocombustível do ponto de vista de descarbonização, eu acho que agora a gente se depara efetivamente com um cenário em que não só por essa razão é importante investir e seguir adiante com essas iniciativas, né? A gente precisa olhar para isso também como uma forma alternativa de ter um biocombustível que seja sustentável e que não dependa de petróleo, que é um combustível finito, que é um recurso finito de uma forma geral, mas que deixe o mundo menos dependente da Rússia, inclusive. E que tipo de ações e práticas estão sendo adotadas atualmente nessa questão, tanto por parte das empresas aéreas quanto por fabricantes aeronáuticos para desenvolver tecnologias alternativas ao uso do combustível de aviação, hein? A gente tem muitas notícias recentes, né, que a gente tem acompanhado nesse sentido. No mês passado, por exemplo, a Boeing anunciou uma parceria com a Epic Fuels para compra de 7,5 milhões de litros de biocombustível, né, para ser usado em suas aeronaves comerciais nos Estados Unidos. Esse é um exemplo de que o mundo da aviação está se movimentando nesse sentido. A gente tem observado que as empresas estão tomando atitudes práticas, efetivas, para procurar formas alternativas ao petróleo, né? Buscar outros meios de fazer com que a aviação continue e siga adiante no seu processo de desenvolvimento sem depender dessa fonte de energia. De uma forma geral, a gente também pode ver que o investimento em energias renováveis é muito grande, né, por razões diversas, mas também porque a gente sabe, né, que o petróleo é finito, é uma commodity, varia bastante no mercado internacional e isso afeta uma série de cadeias produtivas, assim, variadas, né, não só no setor de aviação. E aí a gente tem também a métrica que foi estabelecida pela ONU, o Race to Zero, que também tem a ver com a questão da descarbonização, né, aquecimento global, mas a ideia é chegar até 2050, nos próximos 30 anos, com zero emissões de carbono dentro do setor. É uma meta ambiciosa, mas honestamente, por conta do cenário que a gente tem hoje, a guerra da Ucrânia e da Rússia, acredito que o mundo vai ter que trabalhar nessas alternativas num prazo um pouco menor. Mas, Flávia, é viável implantar essas alternativas e quanto tempo isso vai demorar para acontecer? É difícil estabelecer um prazo. Eu acho que a gente tem como parâmetro essa meta estabelecida pela ONU, né, para o setor de aviação, mas é bem difícil a gente tentar imaginar um prazo, porque embora essas tecnologias elas existam, elas estão provadas como eficientes, né, elas funcionam do ponto de vista técnico, a produção em escala ainda é muito pequena e praticamente inexistente. A ideia, existem iniciativas de empresas que estão investindo nessa produção em escala para aumentar gradualmente, mas hoje a gente não tem uma produção em escala significativa que realmente permita dizer que é possível fazer o processo de transição. Então, eu acredito que agora, em que o mundo se deparou com uma realidade de que isso é uma necessidade urgente, inclusive, a gente vai ter um impulso, né, dessas iniciativas de investimento nesse tipo de tecnologia para que o prazo de fabricação em grande escala diminua e que efetivamente a gente possa ver o biocombustível e formas alternativas, né, de voar uma aeronave
acontecendo como fonte primária, o petróleo ficando como secundário, né, sendo substituído, e a gente ter aí outras fontes primárias como forma de combustível para o setor de aviação. Agora, Flávia, com essa guerra que está acontecendo, mexendo com o preço do barril do petróleo, isso também afeta o combustível das aeronaves. Quais são os impactos, então, que você prevê aí para esse mercado da aviação? Traduzindo em miúdos, vai subir a passagem aérea para a gente? Sim, na minha opinião, acredito que vai subir. Não tem mágica, eu acho que é matemática, né? Quando a gente leva em consideração que o preço do combustível é extremamente significativo no custo da operação total, aqui no Brasil a gente está falando que esse custo por si só, ele ultrapassa 1/3 do custo total. Se a gente tem um custo mais alto do petróleo, naturalmente o custo da operação aumenta, aumentando o custo da operação, eu aumento o custo da passagem, e aí o movimento lógico que vai acontecer é um novo reajuste de demanda-capacidade que as empresas vão ter que fazer, não só aqui no Brasil, mas acho que no mundo como um todo, né? A partir do momento que a gente tem um aumento do ticket médio, né, individual, talvez a gente acaba tendo aí a exclusão de um público que talvez não possa mais pagar por este valor, né? E aí eu tenho uma diminuição da demanda. A partir do momento que eu tenho uma diminuição da demanda, as empresas precisam reajustar a capacidade e a oferta que elas têm no mercado, porque se elas não fazem esse reajuste, elas deixam de ser lucrativas, elas deixam de ser eficientes. Então, a gente já está vindo de um processo bastante difícil, que foi a pandemia, né? 2 anos de muitas perdas. Teve uma projeção publicada em outubro do ano passado pela IATA, que é a Associação das Empresas Aéreas Internacionais, em que eles projetaram uma perda de 2020 até 2022, algo em torno de 200 bilhões de dólares. É uma perda muito significativa. Em 2022, mesmo considerando o processo de recuperação das empresas, ainda estava projetada uma perda de 12 bi, né, somado todas as perdas aí do mercado. Então, num cenário em que você ainda tinha perda projetada para 2022, crer que você vai ter que aumentar o preço da passagem porque o seu custo operacional vai aumentar, né? O barril do petróleo bateu aí $130 no dia que o Biden anunciou o embargo ao petróleo russo. É uma perda muito significativa. Então, enfim, a gente está observando os movimentos, né, que estão acontecendo no mercado, mas tudo indica que o valor da passagem deve subir, infelizmente. Então, a gente está falando do valor das passagens para as pessoas que viajam de avião, às vezes a trabalho, né? Tem as pessoas que fazem o seu planejamento nas férias e por conta desse aumento elas acabam remanejando, às vezes nem usando o próprio avião, então a demanda, como você disse, acaba caindo. Mas a gente tem que pensar também que o transporte de cargas também é uma demanda importante e vai ser afetada nessa questão também, não é? Sim, cargas também vai ser um business aí que vai ser afetado dentro desse cenário. Quando a gente fala no decorrer da pandemia, muitas empresas usaram, inclusive, o processo, né, de transporte de cargas como uma forma de melhorar a sua renda, né, melhorar a rentabilidade. Mas, normalmente, num cenário comum, normal, muitas das aeronaves utilizadas exclusivamente para transporte de cargas são aeronaves menos eficientes. A gente tem as aeronaves mais novas hoje em dia, elas são fabricadas com tecnologias que levam em consideração uma utilização mais baixa de combustível. Essas aeronaves normalmente são destinadas ao uso, né, para voo de passageiros, e aeronaves com tecnologias mais antigas, aeronaves que são mais usadas, são destinadas ao transporte exclusivo de cargas. Num cenário normal em que eu preciso usar essas aeronaves mais antigas para transportar cargas e que o combustível está mais caro, provavelmente o setor de cargas deve ter, inclusive, sofrer um pouco mais, né? Porque são aeronaves que demandam um pouco mais de combustível, tem uma economia muito pouca nesse sentido, e aí o custo do transporte, né, da carga, provavelmente deve ter uma variação aí significativa também. Agora, Flávia, se fala muito aqui nessa guerra a questão das restrições de espaços aéreos. Será que isso também vai impactar o mercado comercial de aviação?
Sim, sem dúvida. Afeta e afeta bastante. Quando a gente pensa em voar, seja a trabalho, seja turismo, né? Quero passear em algum lugar diferente no mundo, a gente tem que considerar que a partir do momento que eu entro num avião para fazer um voo, eu quero me sentir seguro. Eu quero ter certeza que eu vou entrar no lugar onde eu estou saindo e vou chegar no meu destino de forma segura. Quando a gente fala de uma guerra em movimento, né, que está acontecendo, a gente tem aí o espaço aéreo, de uma forma geral, ele está menos seguro, porque eu tenho bombas, mísseis atravessando o espaço aéreo a todo momento. Os casos de aeronaves civis que foram abatidas, né, acidentalmente, inclusive, por erro, no passado, anos passados, né, nas últimas décadas, é significativo. A gente tem aí vários casos. Teve recentemente, em janeiro de 2020, o Boeing 737 da Ukraine International Airlines. A gente teve um caso em 2014 da Malásia. Então, a gente tem que levar em consideração também que quando a gente tem uma guerra acontecendo nessa proporção, né, neste nível, a gente tem um espaço aéreo menos seguro. E aí existe, sem sombra de dúvida, receio das empresas e das pessoas em voarem por aquele local. Quando a gente olha ao vivo, por exemplo, no Fly Radar, que é um site que permite olhar os voos que estão em execução naquele momento, desde o primeiro dia de ataque da Rússia à Ucrânia, a gente enxerga um grande clarão, uma área em que as empresas aéreas não estão passando, exatamente sobrevoando o espaço aéreo da Ucrânia e ali onde está a região do conflito, as empresas aéreas estão evitando este pedaço, né, este território, exatamente por receio. A gente já teve cancelamento de voos, a gente teve cancelamento de trechos, mas de uma forma geral, o que a gente vê é um desconforto e uma sensação de insegurança. Agora a gente tem a informação de que a Airbus se juntou com a Boeing e anunciou que está paralisando os seus serviços de suporte técnico e manutenção para as empresas de aviação russas. Essa atitude implica em alguma quebra de contrato? As companhias podem fazer essa retaliação? E qual é o impacto dessa decisão para as aeronaves russas? Isso afeta a segurança dos voos? Sim, sem dúvida. Sem dúvida tem quebra de contrato. Normalmente um contrato em que uma empresa como Boeing e Airbus, né, fabricantes de produtos aeronáuticos, se comprometem em fornecer componentes e serviços, geralmente contratos de médio e longo prazo. Sem dúvida, isso significa uma ruptura de compromissos assumidos, mas a gente tem que observar que a gente está falando aqui de uma questão muito maior, né? Não é quando a gente fala da relação da Airbus ou da Boeing, por exemplo, que são fabricantes de aeronaves e produtos aeronáuticos, com empresas aéreas russas, a gente está falando de relações comerciais privadas. Quando a gente fala de boicote, por exemplo, governamental, a gente está falando de relações públicas, de um estado com o outro. A partir do momento que Estados Unidos e vários outros estados, países europeus, assumiram publicamente e colocaram imposições, embargos, né, à Rússia por conta da guerra que ela está promovendo, a relação não é mais privada, ela está dentro da esfera pública. E dentro deste cenário, as empresas elas estão sujeitas às legislações e as determinações do seu país de origem. A Boeing, por exemplo, americana, ela não poderia ignorar, né, o embargo determinado pelo governo norte-americano e seguir adiante com o fornecimento desses serviços ou desses produtos. Ela precisa observar a legislação e as determinações do seu estado de origem. Então, não é uma simples quebra de contrato, é efetivamente obedecer e observar a legislação que é aplicável a cada uma dessas empresas. A relação pública sempre vai se sobrepor à relação comercial privada.